Bom, hoje nós vamos ter uma aula sobre vontades. Vocês vão entender um pouco mais sobre os tipos de vontades que a gente tem. É importante dizer que ainda existem outros tipos que não estão aqui, mas eu trouxe os principais que mais atrapalham o emagrecimento. E hoje, primeiramente, a gente precisa entender sobre a fome, né? Primeiro, você tá com vontade de comer. E agora? O que que eu vou fazer, né? Me deu vontade de comer, e agora? Será que eu como? Será que eu deixo para depois? Será que, enfim, eu ajusto um melhor momento? É muito importante a gente sempre se questionar sobre as nossas vontades, sobre o porquê que a gente está com aquela vontade. Então, aqui eu separei alguns pontos para vocês compreenderem e decidir se vocês vão ou não comer quando a vontade surgir. Primeiramente, você precisa entender se você está com fome. É importante saber que a fome não é algo específico. Então, por exemplo, se você está com muita fome, ou se a fome é uma fome real, você não vai ter fome de alguma coisa muito específica e nem de necessariamente de algo gostoso, vamos dizer assim. Quando eu falo sobre algo gostoso, é, por exemplo, um chocolate, um sanduíche, coisas que a gente assimila como se não se fosse uma coisa tão boa de comer, tão que vai ajudar a gente no emagrecimento, enfim. Quando essa vontade vier e você tiver com dúvida se você tá com fome mesmo para suprir essa vontade, sempre se questione se nesse momento eu realmente comeria, por exemplo, um prato de arroz com feijão, que é um alimento mais neutro, né? Se sim, é porque você realmente está com fome. E aí você precisa, depois desse passo de analisar se você está com fome mesmo, analisar qual é o tipo de vontade que você está sentindo naquele momento, né? O terceiro passo é pensar se é válido comer naquele momento. Às vezes a gente não tá com fome, mas a gente fica ainda tentada a suprir uma vontade. Então a gente precisa entender também se é válido comer naquele momento. Aqui eu vou abordar com vocês três tipos de vontades. Nós temos a vontade por exposição, a vontade genuína e a vontade emocional. Primeiramente, a gente vai olhar o que que é a vontade por exposição. Bom, a vontade por exposição, ela pode acontecer quando, por exemplo, algum colega do trabalho vem e te oferece um alimento, quando você vai ao mercado com fome e vê um alimento que você não via há muito tempo, mas gosta, quando você vai a um restaurante e não necessariamente você estava com vontade de comer algo específico, mas você viu e deu vontade. Quando você abre a geladeira ou a despensa de casa e tem algo gostoso lá dentro e dá vontade, ou quando você tá rolando o feed do Instagram e apareceu uma comida gostosa, uma receita, alguma coisa assim, te dá vontade de comer. O iFood te notificou uma promoção. Quando você vai a algum evento social e aí você fica exposta a vários tipos de alimentos, ou por exemplo, em reunião no trabalho também é muito comum ter a vontade por exposição. Então, todas essas situações podem acontecer com você e despertar essa vontade por exposição. E o que que vai definir se é uma vontade por exposição ou se é outro tipo de vontade? Sempre que você tiver vontade de um alimento porque você viu e você não estava pensando nele antes, é uma vontade por exposição. Então, todas essas situações, se vocês forem analisar, elas te aconteceram e você não necessariamente estava ali lembrando daquele alimento. Você teve vontade porque o alimento apareceu na sua frente de alguma forma, seja pelo celular, seja por exposição a pessoas em volta de você, enfim. E aí, como que a gente vai fazer?
para realmente analisar se é uma vontade por exposição. Você precisa se questionar, como eu falei no início, se questione sempre, né? Pense, se esse alimento não estivesse disponível, eu pensaria em comê-lo, eu lembraria dele. Então, por exemplo, a Pamela tinha trazido pra gente um amendoim cri-cri que ofereceram para ela no trabalho, e deu vontade de comer. Foi uma vontade por exposição. Provavelmente ela nem estava pensando nesse alimento, mas ofereceram a ela e ela teve vontade de comer. É, tá bom. Eita, menino. Gente, vamos lá. E aí, se a resposta for sim, você sempre precisa avaliar de forma muito consciente. Será que eu realmente quero comer? É importante socialmente? O que que seria importante socialmente? Por exemplo, teve um aniversário, você foi para um aniversário, e aí a pessoa ofereceu para você o primeiro pedaço do bolo. É importante socialmente não recusar o primeiro pedaço de bolo. Então, sim. O primeiro pedaço de bolo, por exemplo, mesmo que você não estivesse pensando nele, tivesse à vontade por exposição, é um importante socialmente. Se você decidir comer esse alimento, sempre se atente à quantidade que vai te deixar satisfeita. Respeite o teu corpo para não exceder, porque é muito comum, quando a gente é exposta a vários alimentos gostosos, a gente ficar meio emocionada com os alimentos e acabar comendo além da conta, né? E então, toma cuidado para não exagerar, para não sentir culpa. Todo exagero vai atrapalhar no emagrecimento e toda permissividade também. Então, por exemplo, se você é sempre exposta no seu trabalho a comidinhas gostosas e você sempre se permite comer, isso vai atrapalhar o seu emagrecimento. Que era até uma situação, por exemplo, que a Amandinha vivia nas escolas, que a Amandinha é professora, e aí sempre tem alguma coisa exposta ali. Professor, coitado, né? Ele tem que ficar o tempo todo ali exposto a uma bolachinha, um bolo, e isso atrapalha muito no emagrecimento, se você sempre se permitir comer. Se não for essa vontade, aí você vai analisar os outros tipos de vontades. E agora eu vou mostrar para vocês a vontade genuína. A vontade genuína, já tá no nome, é uma vontade real, verdadeira. Então, ela acontece quando você fica pensando no alimento específico por muito tempo. Por exemplo, me deu vontade de comer uma batata frita de um lugar específico. E aí eu pensei nela hoje. Daqui 2 dias eu pensei nela de novo. Semana que vem tô pensando nela ainda. E aí, só que assim, nessa situação você não tem urgência em comer essa batata. Não existe uma necessidade de suprir essa vontade agora. Você consegue se programar para comer esse alimento. O alimento não precisa ter sido exposto para você de forma nenhuma. Você simplesmente lembrou dele e teve vontade de comer. Quando você vai suprir essa vontade está muito relacionada à sensação de prazer mesmo que esse alimento traz para você. Então, quando você for suprir essa vontade, é importante comer de forma lenta, saboreando aquele alimento, para realmente você sentir que você supriu a necessidade de sentir o sabor desse alimento. E normalmente, quando a vontade é genuína, não existe a necessidade de exagerar. O que é uma coisa diferente, uma situação diferente do que acontece quando a vontade é por exposição ou uma vontade emocional. E você consegue, como eu falei, se programar. Então, por exemplo, deu vontade dessa batata vários dias, então eu consigo alinhar qual dia que eu vou suprir essa necessidade com calma, e é isso. Quando a gente vai analisar se é uma vontade genuína, é importante se questionar. Eu quero um alimento específico? Sim, não. Eu quero para ontem ou eu consigo esperar até, por exemplo, sábado, domingo? Se a resposta for que você consegue esperar, então é importante você se planejar para
realizar essa vontade. A vontade genuína pode sim ser suprida, e é uma vontade que a gente não tem o tempo todo. Uma vontade é uma vontade rara de ficar sentindo assim. A gente tem muita vontade emocional e de exposição mesmo. E quando você realmente se planejar e for suprir essa vontade, aproveite o momento, né? Saboreie aquele alimento. Se você decidiu comer, é importante ter cuidado também com o pensamento de Jaque. Eu gosto de falar para as minhas pacientes que a Jaque atrapalha o emagrecimento da gente. O que que é a Jaque? Já que eu vou comer a batata amanhã, então hoje eu vou comer o chocolate, o brigadeiro, a pizza. Ou então, depois de comer, esse pensamento também pode aparecer. Já que eu comi a batata, então eu vou comer o sanduíche, o bolo, e aí isso vai atrapalhando mais e mais o teu emagrecimento, porque ao invés de você ter feito só uma exceção, você fez várias juntas. E aí isso atrapalha ao longo do tempo você voltar para sua rotina mais saudável de alimentação. Porque você abre a portinha da permissividade. Então, quando você abre a portinha da permissividade, é muito difícil fechá-la novamente e voltar para o foco, vamos dizer assim, voltar para a alimentação saudável. Porque você está se expondo o tempo todo a alimentos altamente palatáveis. E vamos lá, uma maçã não se compara com um brigadeiro. Então, a gente precisa ter muito cuidado também quando a gente for suprir uma vontade por conta disso, tá? E você não precisa também sentir culpa quando você for suprir uma vontade genuína. Se realmente você estiver levando tudo com muita consciência, com uma alimentação mais saudável possível, esse momento ele não precisa ser um peso para você. Na verdade, pode ser só um momento de curtir o sabor daquele alimento gostoso que não pode estar no seu dia a dia, né? E se não for essa vontade, a gente vai avaliando as outras. E a vontade emocional. Só Alguém. uma coisa antes, uma Hã? coisa, tá conseguindo me ouvir? Tô. Uma coisa interessante é que às vezes esse já aqui, ele não é consciente, né? Não. Então é muito inconsciente, porque, por exemplo, quando você falava, eu ficava esperando que em algum momento na minha mente eu ia pensar assim: já que eu comi tal coisa, eu vou comer tal coisa. Só que na verdade é muito inconsciente. Você comer uma coisa e aí você não pensa, já que eu comi isso, eu vou comer outra coisa. Não, você simplesmente come outra coisa sem ter muita consciência disso, né? Uhum. Foi muito bom você falar, Mandinha. Não é uma coisa muito consciente, é um comportamento automático que a gente costuma ter. Então, se o teu emagrecimento ele tá sendo travado por conta. Na verdade, o emagrecimento ele é travado pelo comportamento mesmo. Não é propriamente pelos alimentos, enfim, é pelo comportamento que a gente tem com eles. Então, é tudo muito automático. Se você não é consciente, não busca ter consciência do que você está fazendo de escolha, não busca ser crítica em relação ao que você tem feito mesmo, é muito fácil cair nesse pensamento e outros que atrapalham. O mais comum é esse, do Jaque. E como que a gente vai trocar o Jaque, né? A gente troca por não é porque. Então não é porque eu comi um bolo de manhã que eu vou comer batata frita de noite, um hambúrguer, e que amanhã eu vou comer também, porque vai virando uma bola de neve e aí você volta a desregular, vamos dizer assim. O comportamento humano é muito complexo e para a gente virar a chavinha mesmo, a gente precisa ter muita consistência e muita intenção em fazer as coisas diferente do que a gente faz comumente. É um esforço grande, é. A gente fica o tempo todo pensando nisso até que se torne natural. Porque o que que acontece? O nosso cérebro, a gente tem a plasticidade cognitiva. Então, o nosso cérebro ele é capaz
de aprender coisas novas e rotas automáticas melhores do que a que a gente tem hoje. Então, por exemplo, um hábito automático que a gente tem. Se você vai calçar um tênis que tem cadarço, você vai amarrar sem pensar muito e sem sofrer. E isso também se aplica ao comportamento alimentar. Então, por exemplo, é, se você toda noite chega em casa cansada do trabalho e pede um lanche, você todo dia faz isso, é um hábito automático que você tem, que inicialmente você pode ter associado a alguma questão emocional que o trabalho te desperta. Então, por exemplo, é cansaço, é frustração com o trabalho, é com outras coisas, enfim, relacionamentos. E aí se torna um hábito automático no sentido de que depois para de ser só de noite que você faz. Então você associa, por exemplo, eu sempre tô frustrada, estressada, cansada, eu sempre vou descontar na comida isso. A partir do momento que você começa a mudar esse hábito, então, se eu tô cansada, eu não preciso comer, eu preciso descansar. Se eu tô frustrada com alguém, eu preciso tentar resolver da melhor forma. Ou tentar lidar na minha mente da melhor forma com isso, não é comer. Comer vai me trazer mais um problema, né? Então a gente pode ter a esperança de que esse hábito automático ele pode ser transformado num hábito automático melhor do que você tem hoje. Entendeu? Enfim, entrei em outra coisa. Mas valeu a pena entrar, é importante. E a vontade emocional, que é a última vontade que eu vou falar pra vocês, que é a mais forte de todas que a gente sofre. Ela pode acontecer quando tem um sentimento te incomodando ou uma situação e você de alguma forma não consegue resolver. Ou você lida com muita passividade em relação às coisas, não resolve. É, por exemplo, em relação ao cansaço, também pode ser que você se sinta culpada quando vai descansar. Então, ao invés de você parar e descansar, a sua pausa é a refeição. Então, você acaba comendo para parar, descansar. Ou pode acontecer também quando aconteceu algo que te desestabilizou e aí você deu vontade de comer um lanche, enfim, sentir algum nível de prazer, né? Quando você sente que você merece algo gostoso, mas não sabe o que. Quando você quer suprir essa vontade agora, para ontem, ela é emocional. Então, qual é o pensamento que vem quando é uma vontade emocional? Nossa, eu queria uma coisa gostosa, mas eu não sei o que que é. E aí, às vezes, você pede essa coisa gostosa, ela chega, e quando você come, você pensa, nossa, não era isso que eu queria. Normalmente, quando essa vontade é suprida, a gente sente culpa. Ai, Carol, eu não sinto culpa quando eu como. Calma lá, a culpa ela chega em algum momento. Ou ela vem antes, quando você tá ali pensando que você não deveria, enfim, comprar aquilo ali. Ou ela vem durante, enquanto você tá ali comendo. Ou ela vem depois. Ela pode vir logo depois que você comeu. Ela pode vir no momento que você percebe que você inchou porque você comeu aquilo ali, não te fez bem, você passou mal. Você viu o resultado no espelho depois de várias vontades emocionais supridas. Então, a culpa, ela chega em algum momento. Ela vai chegar. Mesmo que você não sinta culpa no momento da refeição ou logo depois. E o descontrole, o excesso, ele normalmente acontece aqui, tá? Então, é como se você estivesse querendo suprir uma fome que não tem como suprir. Uma vontade, uma questão emocional não tem como ser resolvida com comida. Então, você nunca vai se sentir satisfeita. Você sempre vai querer mais e mais e mais. Então, por exemplo, normalmente mulheres que têm questões com a comida que se tornam um transtorno alimentar mesmo, tem muita associação com questões emocionais muito profundas. Então, pode ter sido causado por abuso, ou foi exposta à violência, ou teve que lidar com as coisas
ser madura muito cedo por algumas questões de família, enfim, amadurecer muito cedo, né? Então, a vontade emocional, ela afeta muita gente porque a gente tenta. As mulheres são seres muito emocionais, já começa aí. Então, a gente tenta lidar com a emoção de várias formas. E dentre essas formas, comer, né? Mas não é a melhor forma, né? Não resolve. Quando a gente for identificar se é vontade emocional, a gente precisa pensar: o que que eu tô sentindo? Será que é fome? Ou será que é uma vontade só porque eu tô me sentindo mal? Ou eu tô cansado? Ou eu preciso me sentir bem de alguma forma? É a minha única fonte de prazer a comida? O que que é? Meu problema, ele vai se resolver com comida ou bebida? A vontade emocional, ela também tem muita associação com beber emocional. O beber emocional também tá aqui. É muito comum é, a gente também descontar sentimentos na bebida alcoólica. Então, tô cansada, estressada, e aí eu vou beber para ficar mais relaxada, para ficar mais leve, mais tranquilo. O beber emocional, ele também acontece, também atrapalha o emagrecimento e atrapalha muito a saúde também, né? O que que eu posso fazer para aliviar esse sentimento, se for uma questão emocional? O que que eu posso fazer sem ser comer? Eu tô cansada? Eu preciso descansar? Eu briguei com alguém? Eu preciso resolver essa situação? Você precisa pensar numa melhor forma de lidar com as coisas. É, os problemas de suprir essa vontade são inúmeros, né? Mas dentre eles, a culpa que você vai sentir, ela vai vir. A falta de resolução do ponto que te causou. Quer falar, Amandinha? Peraí. Não, fui eu que levantei a mão, não foi? Não, foi a outra Amanda. Ah, tá. É, a falta de resolução, né, do ponto que te causou a vontade emocional. Então, se você come, você não resolve, e aí a vontade de comer continua. O comportamento desregulado com a comida, ele vai sendo cultivado a cada vez que você supre a vontade emocional. A comida acaba sendo o centro, né? O centro do prazer, da felicidade, do alívio. E o ganho de peso ele é real quando a vontade emocional ela é sempre suprida. Agora eu quero abrir aqui para vocês. Eu quero saber qual é o tipo de vontade que mais sabota vocês, que vocês conseguem perceber. Qual é o tipo de vontade que mais sabota? Uma de cada vez, por favor. Eu posso falar. É, Ah, a mim, como você falou, é a vontade por exposição. É impressionante. Se eu ficar a semana inteira em casa, eu não sinto vontade. Então, por exemplo, eu estava no desafio, né? Eu realmente não senti, eu não sinto vontade quando eu estou em casa, nem do doce. É surpreendente. Agora, se eu saio e eu sou exposta a alguma comida, ou se alguém, tipo, me oferece, porque de certa forma oferecer também é exposição, né? Aí eu já uhum, fico, cara, eu não quero dizer não, eu quero, tipo, alguém vai me oferecer, bora pedir um docinho? Aí eu falo, bora, eu quero. Mas se ninguém me oferecer, se ninguém me expor, raramente eu tenho vontade de comer coisas assim tão gordurosas. Até porque eu não sei se é uma coisa minha mesmo, não sei se outras pessoas são assim, se todo mundo é assim, mas eu gosto muito de fruta, eu gosto muito de comer alimentos que são mais naturais, mais saudáveis, né? Porque tem gente que não gosta, tipo o meu marido. Meu marido, ele odeia fruta, ele odeia verdura, e eu acho que porque ele não foi muito exposto a esses alimentos durante a infância, né? uhum, E tem gente que realmente não gosta. Eu não, eu sinto muito prazer. Então, eu gosto muito de comer salada, eu gosto muito de comer fruta. Graças a Deus, fui abençoada, né? Mas o meu problema mesmo é ser exposta a esses alimentos e eu tenho uma grande questão social, né? Então, eu tenho muitos eventos sociais no meu trabalho e com amigos, com festa, casamento, essas coisas. Então, isso me atrapalha bastante
porque eu começo também a fazer aquilo que você falou, já aqui. Só que eu não sabia que eu fazia isso. É um processo muito natural, porque a gente não pensa, né? A gente simplesmente come uma vez e aí, tipo, vai comendo outras, outras, outras. Não é muito consciente. Então, a minha é isso. Obrigada por compartilhar. A outra Amanda agora. Tá no, tá mudo aí. Ah, é porque. Não, é porque tava. Ele tava desconfigurado aqui no telefone, aí na hora que eu fui abrir o microfone, ele saiu pra parte de ajuste, aí por isso que saiu aqui na hora que eu levantei. Uhum. Eu queria te perguntar o que que você acha sobre essa coisa meio contenção de danos, porque, por exemplo, quando eu tô muito ansiosa, eu gosto de beliscar. Então, qualquer coisa que tiver na casa que dê pra beliscar, eu vou lá, pego e começo a comer. Então, sei lá, tô assistindo um filme, às vezes eu fico ansiosa, assim, porque tá acontecendo alguma coisa. Porque é muito isso, né, que você falou do. A gente associa muito. Então, sei lá, no cinema eu como pipoca, assistindo filme eu como pipoca. Aí você liga a TV, você já quer comer uma pipoca, né, por exemplo. Mas igual, aí o que, que eu comecei a fazer depois que eu fiquei um pouco mais consciente também em relação a essa questão da ansiedade e tudo mais. Eu comecei a trocar os tipos de petisco, né? Então, por exemplo, ao invés de comprar um amendoim, eu passei a comprar uva, um exemplo. Ou então, eu sou viciada em Cheetos requeijão. Adoro Cheetos requeijão. Eu não posso comprar, porque se eu comprar, eu como. Eu fico pensando no Cheetos requeijão, igual uma pessoa realmente viciada. E aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a comprar aquelas bananas da Biomundo mesmo. Elas são bem caras, inclusive. Aí eu deixo aqui, por exemplo, quando eu levo para viagem, eu levo isso, entendeu? Aí eu queria saber o que que você acha disso. Você acha que é uma boa estratégia? Você acha que a gente deveria ir por outro caminho? O que que você pensa sobre isso? No mundo ideal, a gente precisa lidar com o nosso comportamento. Então, se você só trocou o alimento, você continuou com um comportamento desajustado. Você continua beliscando. Então, o que que acontece? Isso te expõe a perigos. Por exemplo, seu marido trouxe o amendoim para te alegrar. Ele quis te agradar. E aí você ficou exposta ao amendoim e você continua com o mesmo hábito. Você vai comer o amendoim, entendeu? Agora, o que que acontece? Você precisa aprender a lidar com esse hábito beliscador que é causado pela sua ansiedade. Então, como que você pode lidar com a sua ansiedade de forma diferente? E aí, aprende a lidar de forma diferente com a sua ansiedade, para quando você for exposta a esses alimentos, não te expor a um sabotador muito forte, entendeu? Porque continua sendo um hábito sabotador. Você pode ter mudado o que você come, mas você continua estimulando o teu corpo a ficar o tempo todo ali com a insulina alta, que não é o adequado, né? Que atrapalha muito no emagrecimento, expõe você a perigo mesmo de desenvolver uma resistência à insulina, porque sempre tá ali alta, sempre exposta. Então é importante ter direitinho os seus momentos de refeição e não ficar sempre beliscando, beliscando. Então, eu tô muito ansiosa. O que que me ajuda? É ir caminhar um pouco na rua, é ler um livro, é ouvir uma música, é dançar um pouco, cantar, o que que me ajuda? Então, tirar o foco da comida, entendeu? O adequado é isso. A Andresa quer comentar a sua vontade que mais te sabota? Sim, pode ser. Então, eu achava. Na verdade, eu ainda acho, né? Que é muito emocional, é o que mais pesa. Do tipo, ai, tô cansada, mereço comer alguma coisa. Ou então, quero fazer alguma coisa diferente. Aí, tipo, vou assistir uma série, quero comer uma coisa diferente. É sempre ligado a alguma coisa, porque pra mim é uma fonte de prazer muito forte. Uhum, E aí eu fui pensar agora também sobre essa questão da exposição. E eu acho também que pega muito, porque no trabalho as pessoas estão sempre comendo um chocolate, por exemplo, depois do almoço. E aí, se alguém me oferece alguma coisa, e aí já dá aquela vontade, né? Aí nessas 2 últimas semanas, eu trabalhei uma semana e fiquei uma semana em casa, que foi do desafio, né? Aí eu ainda tô descobrindo, assim, mais ou menos o que que mais pesa pra mim, mas essas 2 semanas foram bem tranquilas, assim. Eu não sei se é porque eu me determinei a
a fazer as coisas direito e foi bem mais fácil, assim. Não sei explicar, mas foi bem tranquilo. Aí eu observei agora, pensando que às vezes que eu comi, tipo assim, eu postei lá um bombom que eu comi, foi porque eu fui na Cacau Show com a minha mãe, e aí isso é um bombom que eu gostava muito. E aí eu pensei, não, eu tô me alimentando direito, então não tem problema eu comer esse bombom, porque é um bombom pequeno. E realmente não, talvez não tivesse problema, mas eu não sei se eu tava realmente com vontade ou é tipo assim, só um vício. E aí eu peguei e tipo assim, como eu na teoria podia comer, aí por que não, entendeu? Mas assim, talvez eu nem quisesse mesmo. E aí hoje é o dia que eu mais senti vontade, assim, tipo, desde que o desafio começou. Aí eu tô. E essa coisa que eu tô com vontade de comer é um franui, não sei se vocês conhecem. Eu tô com vontade já faz uma semana e meia. Aí eu tava pensando se não era vontade genuína e eu já tava me programando pra comer. Aí agora eu tô aqui pensando o que que é essa vontade. Porque foi a primeira vez que eu tive, assim, vontade mesmo. Não foi que eu observando agora. A vez que eu comi foi por vício mesmo. E é isso. Porque lá no meu trabalho eu comecei a levar a fruta, então quando as pessoas estavam comendo, eu pegava minha fruta e ia comer. Aí eu fui tentando dar essa equilibrada. Uhum. O que que acontece? A gente tem duas situações diferentes. A primeira é sobre o bombom. Quando muitas vezes a gente tem também o hábito de se recompensar com comida. Então, se você tem o hábito de se recompensar com comida, isso também acaba atrapalhando. Faz você desenvolver um comportamento desajustado. Então, por É, eu exemplo, tenho muito. eu fui promovida. Toma um doce. Eu consegui fazer exercício físico, um doce. Eu consegui comer tudo direitinho, um doce. Tudo tem uma recompensa, entendeu? A gente se recompensar com comida é um hábito desajustado também. A gente não tem que ficar se recompensando com comida, a gente tem que se recompensar com outras coisas. Então, tem que tomar cuidado com isso. Outra forma de se recompensar com comida também eu tô de TPM, eu mereço um chocolatinho. É uma recompensa porque você tá passando por uma situação de emocional mais forte. Então, precisa tomar cuidado com isso. Essa vontade que você tá sentindo, como tem vários dias, você precisa se perguntar se você tá com vontade de suprir isso pra ontem, entendeu? Se estiver muito, muito urgente, ainda não é a genuína. A genuína, ela é mais tranquila, assim. Você consegue ir levando essa vontade. E aí você percebe assim, nossa, estou com vontade há muito tempo de comer isso. Então eu vou comer. Aí sim, é uma vontade genuína, entende? Uhum, entendi. Obrigada por compartilhar, Andresa. E também essa questão do desafio ajuda muito também a gente a manter o foco, né? Agora, Pamela, quer compartilhar? A gente tem 1 minuto e meio. Pamela, está aí? O bichinho Eu não sei se eu ouvi o meu nome, perdão. ouviu. Você quer compartilhar qual é a vontade que mais te sabota, que você percebe? Talvez a reunião acabe no meio do caminho, mas você pode compartilhar. Fala aí Vou pra tentar falar rapidinho. Eu já vivi muita questão emocional. Eu comia muito quando eu ficava muito triste. Foi quando eu atingi os meus 87, 86 quilos. E, enfim, quando eu comecei realmente a me preocupar ali com a minha alimentação, eu acredito que o meu maior problema foi realmente o trabalho que eu tô hoje, porque o setor financeiro, eu não sei de onde o pessoal tira tanta comida. E aí, realmente, hoje em dia, é a questão da exposição, que nem eu falei ali no chat. Eles me oferecem e eu não recuso. Eu sempre aceito, seja uma balinha. Hoje, que nem o biscoitinho folhado, eu peguei dois pedacinhos só. Mas eu costumo aceitar, claro, eu não fico pensando nessas coisas e quando chegam até mim eu acabo aceitando porque a gente olha, a boca chega a salivar, né? Uhum. Mas eu sempre tenho a consciência de que eu vou pegar pouco, né? Minha chefe, por exemplo, chega com um pacote grande e fala, não, pega mais. Eu falo, não, muito obrigado. Só dois já tá bom. E eu tenho conseguido manter esse desejo por exposição dessa forma.